Louvado seja o nome do Senhor. Tremendo esse Deus, tremenda oportunidade, graça e paz da parte do nosso Deus. Louvado seja o Senhor que tem nos contemplado com vida, e esse dia aqui tem sido um dia especial por ser aniversário da minha esposa, essa pessoa que Deus colocou ao meu lado já quase 24 anos de casado, e muitas lutas, muitos desafios, pecados precisam ser tratados, porque somos pecadores, mas Deus é bom, e a gente experimenta cada dia a graça de Deus, que é suficiente para nos ajudar a caminhar, e a gente se alegra com a obra que Deus tem feito, na minha vida, através da instrumentalidade da vida da minha esposa, e na vida dela, através também da minha vida, viu, Gilmar? Porque não é fácil não, viver com o caboclo aqui, negócio meio tenso, e graças a Deus, Deus tem dado graça, e somos muito felizes. Eu agradeço muito a Deus pela vida da minha esposa. Hoje mais cedo já tinha falado lá na igreja de Paú sobre a minha alegria e o prazer, o privilégio de ser contemplado com a companhia da minha esposa. Louvado seja Deus por isso. E é legal quando a gente faz aniversário dia de domingo. Eu não sei se todo mundo aqui tem essa impressão, se já tiveram essa reflexão. É gostoso fazer aniversário dia de domingo, porque dia de domingo é dia de festa, ainda mais quando a gente vê a igreja cheia, para os nossos padrões hoje em dia, não é verdade, irmãos? A igreja está cheia. Quantas semanas, o pastor Arildo já estava falando aqui semana passada, se eu não me engano, quantas semanas a gente olhava para os bancos vendo vazios, e agora vê o rostinho dos irmãos. Que alegria, que privilégio, né, irmãos? Eu sei que foi e tem sido um ano difícil, mas Deus continua sendo Deus, Deus continua sendo glorificado, Deus continua tratando conosco, e Ele continua querendo ser o nosso Deus, Ele continua querendo ser o amado da nossa alma, em qualquer circunstância, e Ele tem dado essa oportunidade para a gente. Eu creio que Deus esteja dando esta oportunidade para nós. Antes de começar a leitura, eu lembro que nós estamos trabalhando uma série de sermões em Hebreus. Para mim está sendo uma bênção, a gente acaba tendo que estudar bastante, não é fácil trabalhar numa série, porque você é forçado a tratar de temas e textos que não são fáceis, mas tem sido uma bênção para mim. E a última mensagem, já faz algumas semanas, ela se intitulava Certezas Inabaláveis. Eu não sei se você se lembra, estava baseada lá nos versículos 9 a 20 do capítulo 6 de Hebreus. E nós mencionamos 3 certezas inabaláveis para a nossa caminhada cristã: a justiça de Deus, a promessa de Deus e a esperança proposta por Deus. São coisas em que a gente se agarra. O capítulo 6 termina enfatizando justamente isso, justamente esse fato de ter essa âncora inabalável, essa âncora firme que penetra, ela é uma âncora da alma que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. E aí, vocês se lembram que a coisa de um capítulo para trás, o autor de Hebreus estava falando sobre a ordem de Melquisedeque, e ele teve que interromper aquilo que ele estava falando. E lá no capítulo 5, no versículo 11, ele fala assim, a esse respeito, ou seja, a respeito de Melquisedeque, da ordem de Melquisedeque, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tende tornados tardios em ouvir. Conquanto deveriam ser mestres, aqui eles precisavam novamente ser ensinados as coisas fundamentais, básicas da fé. E diante dessa imaturidade, o autor ele se vê obrigado a interromper aquilo que ele estava falando, e aí exorta para que eles pudessem progredir na fé, se aprofundar na fé, deixar de ser crianças espirituais, mas ele não desiste. O autor de Hebreus não desiste. E aqui, justamente no texto de hoje, nesse versículo que eu acabei de ler, e no texto que leremos agora, ele vai retomar o assunto de Melquisedeque
e numa exposição detalhada e impressionante. É sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Por favor, se coloque em pé e vamos fazer a leitura de Hebreus, capítulo 7, versículos 1 a 19. Apontando para Jesus, a ordem de Melquisedeque. Vamos ler. É um texto longo, então eu peço que os irmãos apenas acompanhem a leitura e mantenham suas Bíblias abertas. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando voltava da matança dos reis e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo, primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também é rei de Salém, ou seja, rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias nem fim de existência. Entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo, tirado dos melhores despojos. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, têm mandamento de recolher, de acordo com a lei, os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora tenham esses descendido de Abraão. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles, recebeu dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Aliás, aqui são homens mortais que recebem dízimos, porém ali, aquele que se testifica que vive. E, por assim dizer, também Levi, que recebe os dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão, porque aquele ainda não tinha sido gerado por seu pai, quando Melquisedeque saiu ao encontro deste. Se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, pois nele baseado o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei, porque aquele de quem são ditas essas coisas pertence a outra tribo, da qual ninguém prestou serviço ao altar. Pois é evidente que o nosso Senhor procedeu de Judá, tribo à qual Moisés nunca atribuiu sacerdotes, e isto é ainda muito mais evidente quando, à semelhança de Melquisedeque, se levanta outro sacerdote, constituído não conforme a lei de mandamento carnal, mas segundo o poder de vida indissolúvel, porquanto se testifica, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Portanto, por um lado se revoga a anterior ordenança por causa de sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma, e por outro lado se introduz esperança superior pela qual nos chegamos a Deus. Vamos orar? Senhor, agora eis aberta a tua palavra, é o teu livro santo, inerrante, imutável, não carente de atualização, não carente, ó Deus, de de ajuste, mas o teu livro santo, diante do qual nós nos dobramos, ó Deus, em obediência. Senhor, nós temos a certeza que o Senhor fala conosco aqui, quando abrimos a tua palavra, e pedimos que agora, segundo a tua promessa, o Senhor abra os nossos olhos, abra os nossos ouvidos, sensibilize a nossa alma, os nossos corações, para que possamos ser terreno fértil para a boa semente da palavra do Senhor, e ela produza a 30, a 60, a 100 por um, para a glória do teu nome, para o bem da tua igreja, para a expansão do teu reino, em nome de Jesus, amém e amém. Podemos assentar. Então, irmãos, quem foi Melquisedeque? Essa figura misteriosa mencionada 2 vezes no Antigo Testamento, está lá em Gênesis capítulo 14 e no Salmo 110, e isso é tudo. O Antigo Testamento não fala mais nada de Melquisedeque. Começa lá em Gênesis, fala uma vez, no Salmo 110, fala uma vez, e pum, aparece de novo, somente aqui em Hebreus. E aparece aqui em Hebreus em diversas vezes. Diversas vezes. Então, em Gênesis, ele vem ao encontro de Abraão, está lá em Gênesis capítulo 14, se você quiser olhar lá enquanto a gente vai mostrando, você pode ir conferindo o que vai acontecendo.
Ele veio ao encontro de Abraão com pão e com vinho, quando Abraão voltava de uma conquista militar. E o contexto aqui é a guerra conhecida como a guerra de 5 reis contra 4 reis, ou melhor, de 4 reis contra 5 reis. Os 4 reis eram reis lá da Mesopotâmia, que vieram e implementaram um domínio sobre a região de Sodoma e Gomorra. E aquela região tinha 5 reis que são mencionados, então. E esse domínio, ele permanece por um tempo, até que esses 5 reis se rebelam contra os 4 reis da Mesopotâmia. Eles se rebelam, e esses 4 reis vêm, e eles fazem ali um saque, saqueiam riquezas, eles destroem propriedades, e levam cativo uma grande quantidade de povo daquela região. E entre esses que foram cativos se encontrava Ló, que era o sobrinho de Abraão. Quando Abraão recebe a notícia, então, que o sobrinho dele tinha sido capturado por essa coligação de 4 reis, ele pega 318 homens nascidos, servos nascidos da sua casa, uma indicativo de como Abraão era um homem poderoso e rico até essa altura do campeonato, e pega esses 318 homens e vai lá para buscar, para fazer no encalço desses reis, para resgatar aquelas pessoas que tinham sido feitas cativas. E é esse momento, então, que Melquisedeque aparece, porque Abraão é bem sucedido nessa campanha militar, ele consegue resgatar e ele volta para aquela região. E o texto dá a entender, então, que quando Abraão retorna, ele é recebido por uma comitiva de reis, incluindo o rei de Sodoma, incluindo Melquisedeque. Só que o texto dá um destaque muito grande a Melquisedeque, como sacerdote do Rei Altíssimo. Nós não temos informações detalhadas desse homem. Nós lemos simplesmente que ele era rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. Ele simplesmente abençoa Abraão e dá aquela bênção que nós lemos lá no registro de Gênesis: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E como consequência dessa bênção, Abraão vai e lhe dá o dízimo de tudo. E aqui Hebreus nos fala que eram dos melhores despojos. Nós não sabemos aqui se Abraão já conhecia Melquisedeque antes, mas tudo indica que não havia associação religiosa entre Abraão e os seus e Melquisedeque, aquilo que ele fazia lá em Salém. Nós não sabemos como era a teologia desse homem, nós sabemos apenas que ele foi reconhecido e honrado por Abraão como sacerdote do Rei Altíssimo. Tanto é que Abraão despreza categoricamente o rei de Sodoma com as propostas do rei de Sodoma, mas dá toda a sua atenção e honra ao rei Melquisedeque. Abraão submete-se à bênção e lhe entrega os dízimos dos melhores despojos. Certamente, um indicativo de humildade, obediência e reverência da parte de Abraão. E aí Melquisedeque desaparece, como eu disse, e vai ser lembrado somente na época de Davi. O próprio rei Davi escreve o Salmo de número 110, cerca de 1000 anos depois desse encontro com Abraão. E onde Davi descreve algo a respeito do Messias, que seria o seu descendente, e declara: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Nada mais sobre Melquisedeque no Antigo Testamento, nem no Novo Testamento, até aqui o autor de Hebreus mencionar essa figura 8 vezes. 8 vezes. No capítulo 5, versículo 6, versículo 10, capítulo 6, 20, 7:1, 7:10, 7:11, 7:15, 7:17. O autor de Hebreus apresenta então a sua interpretação, a sua leitura desse fato histórico e dessa palavra profética de Davi. E ele faz isso a partir do versículo 1, ele já explicou o que aconteceu historicamente, e aí ele vai dizer a sua interpretação a respeito da sua figura. Ele vai dizer que ele era o rei de justiça, em primeiro lugar, mas também o rei de
paz em segundo lugar. O primeiro título tem a ver com o nome Melquisedeque, que significa justamente isso: rei da justiça, o meu rei é justiça. O segundo significado vem da cidade em que ele habitava, onde ele governava. Os reis naquela época não eram reis sobre regiões geográficas extensas, eles eram reis sobre cidades. E o rei Melquisedeque era rei sobre Salém. Se você vê alguma similaridade entre Salém e Jerusalém, você vê corretamente, porque Salém mais tarde se tornou Jebus e mais à frente se tornou Jerusalém. O fato é que Salém é a mesma raiz da palavra paz, shalom, e por isso a ligação ela se torna inevitável. Shalom significava paz, e Melquisedeque, rei de justiça, significado do seu nome, e rei da paz, a cidade chamada paz. Além disso, no versículo 3, ele fala de Melquisedeque como uma referência à eternidade. Se você olhar no versículo 3 de Hebreus 7, ele vai falar: sem pai, sem mãe, sem genealogia, não teve princípio de dias, nem fim de existência. E aí então a gente pode ser tentado nesse momento a ser levado a considerar Melquisedeque como alguém não humano. É uma possibilidade, mas não é plausível. Principalmente porque nas Escrituras Sagradas não existe nenhum momento no qual anjos ou criaturas celestes exercem a função sacerdotal. A função sacerdotal só era exercida por pessoas, por gente. Então, essa não é uma possibilidade plausível. E aqui nós temos então que ele é observado como alguém sem genealogia. Então nós entendemos que quando o autor de Hebreus, quando olha para essa imagem, vem à sua mente alguém que vive eternamente. Então é isso que ele vai falar. Por exemplo, como a gente reconhece que o fulano é parente de cicrano, porque ele me lembra. Você já teve aquela oportunidade, aquela coisa assim de se encontrar com alguém que você já viu menino, e aí essa pessoa agora está bem mais velha, você olha para ele e fala: deve ser parente de cicrano. Então assim, é essa experiência que o autor de Hebreus está falando. Ele olha lá para Melquisedeque e fala: isso aqui cheira a eternidade. Esses detalhes parecem com a eternidade, tem tom de eternidade aqui. Então, ele é lembrado aqui então pelo autor como, de fato, alguém que é associado à eternidade, alguém que vive eternamente. Melquisedeque também é lembrado como alguém de maior honra, dignidade, de poder, maior até do que Abraão. E o interessante lá para os judeus, para as pessoas que liam, para os hebreus que liam essa carta, e para a sociedade judaica, quanto mais ancestral alguém era, mais digno de honra ele era. Então nós tínhamos aqui aquela ordem de honra, que eles tinham aquela consideração, e Abraão era aquele que tinha maior consideração entre os judeus. Mas o fato é que o autor fala: esse Melquisedeque, ele tinha maior honra do que Abraão, porque Abraão o honrou com seus dízimos. Abraão se submeteu à sua autoridade sacerdotal. E isso é evidenciado lá no versículo 4. Considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo tirado dos melhores despojos. E o versículo 7 vai também nos confirmar. Evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Ou seja, para o autor de Hebreus, algo que era indiscutível é que Melquisedeque precedia em honra a Abraão. Aqui, irmãos, nós só podemos entender isso, que Melquisedeque era um representante do próprio Deus, e ele apontava para Jesus. Essa é a conclusão do autor de Hebreus, e ela é uma conclusão inequívoca. Ao registrar esse encontro com Abraão dessa maneira, o que Moisés estava fazendo, com todos esses detalhes, dirigido por Deus, ele estava apontando para Jesus.
apontando para o Messias que viria. Primeiro, Jesus como o Rei de justiça. Como nós carecemos de justiça? Nós vivemos uma sociedade injusta. E quer saber de uma coisa? Não existe nenhuma sociedade no mundo que seja inteiramente justa. Por mais que os governos tenham tentado implementar sistemas mais justos, por mais que ideologias tenham proposto sistemas mais justos, a sociedade ela é consequência do ser humano, daquilo que o ser humano é. E o ser humano é afetado pela injustiça. E a sociedade também é afetada por injustiça. O mundo é injusto. Eu lembro, Dani vai se lembrar muito bem, Júlia, nossa filha, sempre foi uma menina bastante questionadora e às vezes ela tinha um senso de justiça muito forte e ela, por algumas vezes, ela não gostava de alguma coisa que estava acontecendo, não achava correto aquilo que estava acontecendo, e especialmente quando a gente proibia alguma coisa, quando a gente exigia alguma coisa, ela abria o berreiro a chorar e chorava, mas isso não é justo. E era uma época que ela estudava numa escola internacional, então ela falava assim, that's not fair, e chorava, e chorava, e chorava. E Dani costumava virar para ela e falar, acostume-se, o mundo não é justo. O mundo não é justo. E acho que essa é a constatação que todos nós facilmente podemos fazer. O mundo, afetado pelo pecado, é carente de justiça, né? E o pior disso tudo, nós somos injustos. Nós somos promotores da injustiça. Ninguém aqui pode dizer-se completamente justo. Ninguém aqui pode se dizer um exemplo de justiça. Mas apesar disso, todos nós temos uma semente, um desejo profundo no nosso coração pela execução da justiça. Todos nós nos revoltamos contra a injustiça. O que é isso, senão uma semente daquilo que o próprio Deus colocou no nosso coração na criação? Deus colocou uma sementinha de desejar pela justiça no nosso coração. A vida não é justa, mas existe alguém que é justo. As pessoas não são justas, mas o nosso Deus é justo. Nós já vimos isso na última mensagem. A única questão, irmãos, é que nós teremos que confiar na justiça de Deus e esperar pela manifestação da justiça de Deus. Mas há esperança, porque o nosso Deus é justo. Então, queridos irmãos, nenhum sistema de governo, nenhum modelo político, nenhuma ideologia nos conduzirá para a justiça absoluta, mas o nosso Deus implementará a justiça absoluta. O ideal de justiça vai continuar sendo uma aspiração de toda a humanidade. E com certeza ela é e era uma aspiração do povo de Deus. Não apenas por ser uma aspiração da sua natureza humana, mas porque havia uma promessa, havia havia uma expectativa da manifestação da justiça de Deus. Eu lembro, por exemplo, de Isaías, o texto que nós já cantamos aqui, presbítero Wellington. O texto de Isaías. Um menino nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros. Quem sabe, irmãos? E o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi. O rei que vem é o rei que vai estabelecer esse governo justo. E aí o texto completa: para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora para sempre. O ideal de justiça do povo de Deus, irmãos, se cumpre em Cristo. E sabemos que nós já experimentamos essa justiça hoje, de alguma maneira.
não de maneira plena, porque o reino ainda não se estabeleceu de maneira plena no nosso meio, mas nós aguardamos a manifestação da sua plenitude. Por isso, esse ideal continuará sendo um ideal para o povo de Deus até que ele venha. Como ele mesmo disse: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados, serão fartos. Mas é fundamental lembrar que a justiça de Jesus vai muito além do estabelecimento da justiça que ele trará. Por mais que haja pessoas que sejam reconhecidas por sua relativa justiça, o único que pode ser declarado completamente justo é o Senhor Jesus. Por isso, a justiça para Jesus não é apenas a consequência das suas obras. A justiça para o Senhor Jesus é um atributo. Ele é perfeitamente justo. Glória a Deus por isso. Ele foi perfeitamente justo quando caminhou nessa terra e pôde ir para a cruz para nos substituir lá como sacrifício no nosso lugar, lá na cruz. Comparecer diante de Deus como nosso substituto. Como o apóstolo Pedro disse: pois também Cristo morreu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. Jesus foi justo enquanto caminhou conosco. Jesus continua perfeitamente justo hoje, enquanto ao lado de Deus intercede por nós, de tal forma que hoje Ele intercede. Como diz o apóstolo João: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado. Cadê os advogados aí? Opa, temos advogado. Esse aqui vocês sabem, não sabem? Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai. Quem é? Jesus Cristo, o justo. O justo. Isso é fantástico, irmãos. Isso é tremendo. A segunda maneira que Melquisedeque aponta para Jesus é como rei de paz. O texto que nós vimos aqui em Isaías já falava sobre esse reinado do príncipe da paz. E aqui Melquisedeque é um exemplo de alguém que era reconhecidamente um rei de paz, ou rei de Salém, ou rei de Shalom. E isso aqui é tremendo, é significativo. Nós, quando lemos a palavra paz nas Sagradas Escrituras, às vezes a gente se limita ao seu significado na língua portuguesa. A gente imagina paz apenas como ausência de guerra, como ausência de conflito. Mas paz, essa palavra no original, ela é muito mais do que a ausência de conflito. Essa palavra, ela traz, inclui questões como reconciliação. E reconciliação não apenas entre pessoas, mas reconciliação entre pessoas e o seu Deus. Reconciliação, reconstrução, bem-estar, tranquilidade, prosperidade, harmonia, integridade física, espiritual, emocional, relacional. É um estado tão amplo e profundo de bem-estar que ela não cabe na nossa palavrinha paz. Ela vai muito além. E biblicamente essa paz é associada a Deus como sua única fonte verdadeira. Por isso o apóstolo Paulo, quando fala aos filipenses, ele caracteriza a paz como a paz de Deus que excede todo o entendimento. Todo entendimento. Poucos se dão conta, mas a paz só é possível porque existe o justo no nosso lugar. Porque o justo foi para a cruz no nosso lugar. E ele nos imputa a sua justiça. Ele nos justifica. Ele nos declara justos. Para agora, reconciliados com Deus, caminharmos com fé e ousadia. A terceira maneira que Melquisedeque aponta para Jesus aqui é como um sacerdote eterno.
E aqui, queridos irmãos, nós precisamos entender que ao omitir os seus detalhes, os seus ancestrais, os seus descendentes, contar a sua história completa, era Deus que estava usando Moisés para deixar ali um registro que apontasse para o próprio Messias. Pistas que conduziriam para a fé no seu Filho Jesus, o perfeito sacerdote da ordem de Melquisedeque, que se manifestaria mais na frente. Aqui o texto é muito claro, ele foi feito semelhante ao Filho de Deus e permanece sacerdote perpetuamente. Então aqui o perpetuamente não tem tanto a ver com as características de Melquisedeque em si, mas aquilo que ele representava. Sem princípio, sem fim, não porque não tivesse nascido ou morrido, mas porque estaria para sempre apontando como uma placa de trânsito, apontando para Jesus, para o sacerdote, para aquele que vive e reina eternamente, amém, como um tipo, apontar para a pessoa de Jesus, como eterno e sumo sacerdote. Aqui o autor de Hebreus, além de apoiar no texto de Gênesis 14, ele também se apoia no próprio Salmo de número 110, onde Davi disse, Salmo 110, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. E Davi continua falando aqui para o seu descendente, o Messias prometido. Mas apesar de ser o descendente de Davi, o próprio Senhor Jesus observa e questiona aqueles que o questionavam. Como é que vocês dizem que o Messias é descendente de Davi, se Davi mesmo chama o Messias de meu Senhor? Ele cita o Salmo de número 110. E aqui, de fato, queridos irmãos, o que nós vemos é que o próprio Jesus afirma que sim, o descendente, o Messias, ele era aquele que era superior ao seu patriarca. O texto do Salmo de número 110 vai continuando dizendo que o Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo, domina entre os teus inimigos, apresentar-te-á voluntariamente o teu povo no dia do teu poder, com santos ornamentos, como orvalho emergido da aurora, serão os teus jovens. E aí fala o versículo que é citado em Hebreus. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ou seja, o Messias não seria apenas superior a Davi. O Messias prometido seria também, além de um rei poderoso, ele seria eterno à semelhança da figura de Melquisedeque. E é exatamente isso que Hebreus, por exemplo, 7, 15 a 16 fala. E isso ainda é muito mais evidente quando a semelhança de Melquisedeque se levanta outro sacerdote, constituído não conforme a lei de mandamento carnal, mas segundo o poder de vida indissolúvel. Indissolúvel. A quarta maneira que Melquisedeque aponta para Jesus é quanto à sua superioridade. E aqui o texto de Hebreus é cheio de referências quanto à superioridade de Jesus e de Melquisedeque. Existe todo um argumento construído pelo autor. Nós já mencionamos aqui o argumento de que o inferior é abençoado pelo superior, ou seja, Melquisedeque era superior a Abraão e todos os seus descendentes. Nós já mencionamos a atitude humilde de Abraão de entregar a Melquisedeque os seus dízimos e receber a sua bênção. Mas o autor prossegue dizendo ainda mais, que Abraão foi um representante dos seus descendentes, e que todos eles, irmãos, todos eles, se submeteram à bênção e o senhorio de Melquisedeque na pessoa de Abraão. É o que nós lemos nos versículos 8 e 9, por exemplo. Sacerdotes e levitas, são homens mortais os que recebem dízimos. Nesse caso, porém ali, no caso de Melquisedeque, aquele de quem se testifica que vive, e por assim dizer, também Levi, que recebe dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão. Ou seja, irmãos, nós vemos nesse relato uma dupla representatividade. Por um lado, Melquisedeque é um representante do próprio Deus, Criador e Senhor do universo, aquele de quem se testifica que vive. E em última análise,
O próprio Deus foi que recebeu a honra dos dízimos entregues por Abraão. Assim como nós fazemos na igreja, nós não pagamos o dízimo, nós devolvemos o dízimo, nós entregamos o nosso dízimo, nós agimos assim com um objeto, como uma demonstração de fé, sabendo que tudo pertence ao nosso Senhor, e a Ele devolvemos uma parte que lhe é devido. Não é para a igreja, não é para o pastor, é devolvendo a Deus de tudo aquilo que Ele tem nos dado. Apesar da palavra pagar ser usada aqui, eu fui no original, e eu vi que, na verdade, o verbo não é pagar, é dizimar, né? É entregar. Então nós estamos falando de um ato de entrega, de devolução, de dar aquilo que é devido, né? Não é um pagamento por um serviço, é uma demonstração de fé. Demonstração de fé. Então existe, como eu ia dizendo, a dupla representatividade. Então aqui, em última análise, o próprio Deus, a quem todas as coisas estão sujeitas, é representado aqui por Abraão, por Melquisedeque, que recebe esses dízimos. E por outro lado, Abraão, como um representante de todos os sacerdotes, de todos os levitas que viriam depois dele, de todos os seus descendentes que viriam depois dele, e de todos que crescem, que viriam depois dele. Como seu representante, agora entrega dízimos a Melquisedeque. Deixa claro, né, e que até a ordem aarônica, né, até o sistema sacerdotal que ia ser implementado 400 anos depois, 500 anos depois, até esse sistema está submetido à ordem de Melquisedeque, a esse sacerdote que prefigurou o sacerdócio de Cristo Jesus. Deixa claro para a gente também que o eterno sumo sacerdote Jesus faz parte de uma ordem sacerdotal superior. E era importante defender isso, porque se não fosse dessa maneira, Jesus não poderia ter sido feito sacerdote. Porque Jesus não era da tribo sacerdotal, ele não era da tribo de Levi, ele não era descendente de Arão. Então, havia uma única maneira dele ser designado sacerdote, e ele o foi pelo próprio Deus que jurou, conforme nós lemos. Jurou: tu és sacerdote para sempre, da ordem de Melquisedeque. Então Jesus, como descendente da tribo de Judá, descendente de Davi, o herdeiro do trono, o Messias prometido, ele pode agora acumular o ofício, não apenas de ofício de rei, mas o seu ofício sacerdotal. E isso vai ser muito importante, nós vamos ver o porquê em outras mensagens, se Deus permitir. Assim o autor de Hebreus conclui: portanto, por um lado se revoga a anterior ordenança, por causa da sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. E por outro lado se introduz esperança superior, pela qual nos chegamos a Deus. O que o autor fala aqui é: olha, vocês se acostumem, porque agora é decretada o fim dessa ordem aarônica. E de fato, terminou. Hoje, se você for a Israel, você não vê o templo. Hoje, se você for a Israel, você não vê um cordeiro sendo sacrificado. Você não vê o sistema sacrificial. Acabou. E mesmo que os judeus não tenham gostado da notícia, acabou, porque o sacerdote definitivo veio. E acabou toda a necessidade de manutenção de um sistema que era imperfeito. Conclusões e aplicações. Com tantas coisas profundas, nós entendemos aqui por que o autor de Hebreus teve que dar a sua pausa. É difícil falar esse tipo de coisa para pessoas que sejam imaturas espiritualmente, mas nós hoje somos brindados com esse banquete de significado que nós podemos ler nas Sagradas Escrituras. Algumas aplicações práticas para a nossa vida.
A primeira aplicação, eu acho a coisa mais fantástica do mundo, que entre tantos pagãos, cananeus de um lado, Sodoma e Gomorra, por outro lado, que nós sabemos muito bem que tipo de pessoas que eram, nós encontramos alguém que tenha mantido um certo grau de pureza na sua adoração ao Deus Criador. No meio de tanta corrupção, no meio de tanta impureza, quem diria que alguém estaria cultuando a Deus de uma maneira apropriada e se tornando representante de Deus, mesmo longe da família, da influência de Abraão? Isso é tremendo. Isso é um mistério. Mas nos leva a entender, irmãos, uma verdade importantíssima para a nossa missão. Esse texto é um texto missionário. Nós podemos ter certeza que Deus está trabalhando além das fronteiras da sua igreja. Deus não está trabalhando exclusivamente onde está a sua igreja. Deus estava trabalhando no meu coração antes de eu pisar numa igreja. E Deus possivelmente estava fazendo isso com vocês. Antes de eu ouvir a exposição do Evangelho, Deus já estava ministrando ao meu coração. E Ele está fazendo isso com muitas pessoas ao nosso redor. Por isso nós podemos ser corajosos no testemunho. Nós podemos estar atentos àquilo que as pessoas estão demonstrando a respeito da sua experiência com Deus. Porque é possível que assim como Melquisedeque estivesse lá cultivando algo a respeito do Deus verdadeiro, existem pessoas ao nosso redor que estão cultivando algo a respeito do Deus verdadeiro. Talvez a religiosidade na vida de alguém que você critica pode ser a manifestação de Deus trabalhando, e nós precisamos abrir os nossos olhos para isso. Estarmos atentos à oportunidade que Deus nos dá para trazer luz e apresentar não apenas um sacerdote temporário, um sacerdote da história, mas o sacerdote, o sumo, o eterno e sumo sacerdote, para provocar, para possibilitar a reconciliação com Deus de muitas pessoas. Existe um conceito chamado fator Melquisedeque. Quem cunhou esse conceito foi um missiólogo, teólogo chamado Don Richardson, e tem até um livro que ele tem esse nome, o fator Melquisedeque, um livro muito interessante. Nesse livro ele conta 25 experiências missionárias, onde pessoas chegam no mundo missionário, num mundo que não tinha ouvido falar nada a respeito de Jesus, novas fronteiras missionárias, lá com tribos, e eles chegam, eles experimentam, eles pesquisam aquela cultura, e eles encontram naquela cultura um resquício de Deus, um resquício da religião verdadeira, um resquício da palavra de Deus, que eles vão lá, resgatam, aperfeiçoam e apresentam de volta para aquela comunidade. Deus já estava trabalhando, mesmo nas tribos mais longínquas do mundo, mesmo nos países muçulmanos mais radicais do mundo, mesmo nas piores sociedades do mundo. Deus trabalha, e tem sempre lá um Melquisedeque esperando por nós. Por isso vale a pena investir no evangelismo, vale a pena investir na missão, vale a pena investir em enviar missionários, em apoiar missionários, em orar por missões, porque sabemos que Deus está trabalhando em toda a terra. Glória a Deus por isso. A outra aplicação prática para as nossas vidas é que Melquisedeque é uma prova da excelência do Evangelho de Deus. E esse registro de Gênesis é um mistério, mas é um mistério propositalmente colocado ali pelo próprio Deus para deixar que pegadas muito claras para conduzirem ao Salvador. E o nosso Deus faz isso no Antigo Testamento inteiro, irmãos. Como o próprio Senhor Jesus exclamou aos seus opositores judeus: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. E mais à frente, isso é João 5,39, mais à frente, João 5,45 vai dizer: não penseis que eu vos acusarei perante o Pai. Quem vos acusa é, quem sabe?
Jesus falou: não penseis que eu vos acusarei diante do Pai. Quem vos acusa é? Moisés. Quem vos acusa é Moisés, em quem tendes firmado a vossa confiança. Porque se de fato cresceis em Moisés, cresceis em Gênesis, capítulo 14, vocês acreditariam em mim, creríeis em mim, porquanto ele escreveu a meu respeito. Não só através de Melquisedeque, mas através de tantas outras expressões. E Hebreus é lindo, porque Hebreus vai falar de todas as vezes que Moisés estava falando de Jesus, e o povo nem sabia disso. Ou seja, Deus tem sido misericordioso nos apontando o caminho da salvação em Cristo Jesus, e precisamos responder apropriadamente. A excelência do Evangelho é o fato de que Deus veio construindo ao longo dos séculos e dos séculos e dos séculos a sua narrativa para culminar na vinda de Cristo, na encarnação de Cristo, na cruz de Cristo, na ressurreição de Cristo e no retorno de Jesus. A mensagem que nós temos pregado. Finalmente, convidados a lembrar que todas as nossas aspirações serão completamente satisfeitas em Jesus, vamos olhar para Jesus como aquele que vai satisfazer as nossas aspirações. No mundo onde há fome e sede de justiça, nós podemos exclamar: o Rei de Justiça está voltando. Temos sim que ser instrumentos de justiça, mas a nossa expectativa é o Rei de Justiça que está voltando. No mundo carente de paz, podemos consolar, podemos ser instrumentos da reconciliação e podemos afirmar: Ele é o príncipe da paz. Paz suficiente para restaurar os nossos relacionamentos conjugais, os nossos relacionamentos entre pais e filhos, os nossos relacionamentos quebrados na família, os nossos problemas de relacionamento na escola, na igreja, no trabalho, na sociedade, mas principalmente o nosso relacionamento com Deus. Num mundo carente de vida eterna, podemos proclamar: Ele vive e é o Pai da eternidade, à semelhança de Melquisedeque. No mundo carente de ordem, nós podemos nos curvar em submissão e dedicar a Deus as nossas vidas, oferecendo não dízimos dos melhores despojos de uma batalha, mas dedicando a Deus as nossas vidas por inteiro, de maneira completa e sem reservas. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude, em nome de Jesus. Amém? Amém. Vamos orar? De todas as coisas que nós falamos aqui, Senhor, que seja o Teu Espírito a aplicá-las ao nosso coração. Certos, ó Deus, que de fato o Senhor não deixou, o Senhor não esteve calado, o Senhor tem falado. E esse livro de Hebreus é totalmente a respeito do Senhor falando, desde a antiguidade. É tão bom ver um Deus que não nos largou e continua falando conosco. Obrigado porque nós temos uma palavra para onde nos tornar, para onde nos voltar e buscar aqui, Senhor, os fundamentos, as bases de fé que precisamos para prosseguir. Deus, falamos sobre tantas coisas aqui, mas que algo nessa noite transforme o coração dos teus servos e que possamos caminhar a partir de hoje de maneira diferente, Senhor, com toda a convicção do mundo, com toda a expectativa de que o Senhor há de suprir as nossas aspirações mais profundas. O Senhor tem feito isso e o Senhor completará isso. Obrigado por ser o nosso Rei de paz, o nosso Rei de justiça. Obrigado por ser eterno. Obrigado por ser superior
excelente e maravilhoso. Agradecemos ao Senhor e pedimos a tua bênção sobre o teu povo. Em nome de Jesus. Amém.